Vamos resolver agora esse produto notável. Se você observar, aqui o 7A, não é isso? Menos B igual a 2. Eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Como é que eu calculo o quadrado da diferença de dois termos? Então, vai ser o quadrado do primeiro. Pego o primeiro, eleva ao quadrado. Então, quadrado do primeiro. Como aqui é menos, aí menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Então, é dessa forma que resolve. Quadrado da soma dos primeiros. O primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, tá tudo aqui, ó. 7A ao 2, menos 2 vezes 7A vezes B, mais B ao quadrado. Então, só vamos mudar esse sinal aqui, certo? Esse sinal fica positivo porque todo quadrado de menos B é B ao quadrado, então ele fica positivo, por isso que isso aqui é positivo. Só vai ficar esse sinal aqui de menos. Do quadrado da soma, o do quadrado da soma é tudo mais, e o quadrado da diferença vai ter esse termo aqui negativo, que é o do segundo termo. Então, aqui eu tenho 7 ao quadrado, é 7 vezes 7, que dá 49. A ao quadrado vai dar ao quadrado, certo? Então, aqui menos, repete. 2 vezes 7A dá 14A. 14A vezes B dá 14AB. Mais, aí repete B ao quadrado. Como não sabemos quem é A nem é B, terminou aqui a questão. Esse aqui faz a mesma coisa, certo? Vamos lá. Quadrado da diferença de dois termos. Então, o quadrado do primeiro, então a gente eleva o primeiro ao quadrado. Menos, veja onde é que esse 2 aparece. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes, ou vezes não, mais, desculpa, o quadrado do segundo. Então, pega aqui o segundo, como é mais de um elemento, a gente coloca entre parênteses, ao quadrado. Veja onde esse 2 aparece. Esse 2 aqui, ele se distribui aqui 3 vezes. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui x ao quadrado, não sei quanto é, fica x ao quadrado. E esse aqui eu resolvo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes meio. 2 de meio dá 1. Né? 1x vezes y. Então, vai dar xy. Que 2 vezes meio dá 1. 1 seria um coeficiente que eu não precisa colocar. E x vezes y, xy. Mais 0,5 ao quadrado dá 0,25, porque 5 vezes 5, 25, e aí aumenta a quantidade de casas decimais. E y ao quadrado. Aqui resolveu a questão. Aqui perceba que ele já está com sinais diferentes. Só que os termos são iguais. Então, tem o produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui tem parênteses. Erro de digitação. Então, como é que resolve isso aqui? Quando aparecem sinais diferentes. É o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? B. Então, aqui eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, a elevado a 2, a elevado a 2, x elevado a 2, x elevado a 2. Então, distribui aqui o quadrado para os dois elementos. Menos b ao quadrado. Acabou aqui a questão. Não sabemos quem é nem quem é b, não tem conta para fazer. Esse aqui eu tenho um quadrado da diferença de dois termos. Então, é semelhante a esses outros que a gente já fez agora. Certo? Então, eu vou ter aqui quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? Ao quadrado. Só que eu tenho que colocá-lo ao quadrado. Mas ele já tem esse quadrado, só que esse quadrado aqui já é dele. Não é o da fórmula, então eu tenho que elevar ainda ao quadrado. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes
o segundo mais o quadrado do segundo. Então, veja que ele aparece aqui duas vezes. Então, primeiro termo, ax, ou a ao quadrado, segundo termo, 4y. Então, quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos resolver agora essas potências e multiplicações, certo? Vamos resolver aqui as potências e multiplicações. Então, vamos lá. Eu vou repetir aqui o A. 2 vezes 2, 4. Porque aqui potência de potência multiplica. Aqui, 2 vezes 4 dá 8. Vai ficar ao quadrado vezes y, A ao quadrado y. As variáveis repetem, né? E multiplica os coeficientes aqui. Aí, mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Dá 16. Y ao quadrado é y ao quadrado. Pronto, terminou aqui. E aqui eu tenho como resultado o trinômio quadrado perfeito. Aqui eu tenho a diferença de quadrados. E aqui eu tenho o trinômio quadrado perfeito. Certo? Vamos ver esse outro aqui. Eu tenho aqui. Vamos lá. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho aqui quadrado do primeiro, esse vai levar ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 1,4, vezes o segundo, que é ABC, mais o quadrado do segundo. Então, a ABC, entre parênteses, tem mais um elemento, ao quadrado. Então, 1,4 vezes 1,4, que é 1,4 ao quadrado, vai dar quanto? 1,4. Quando você tiver dúvida nos cálculos, você só fazer a conta assim, porque 1,4 vezes 1,4. Então, você multiplica, ó, 4 vezes 4 dá 16, bota 6 vai a 1. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. Então, aqui vai ficar 56. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 6, 9, 1. Na hora de colocar a vírgula, você olha aqui. Depois da vírgula tem um número, depois da vírgula tem um número. Então, dois números. Aí você conta 1, aí volta, né? 1, 2 e coloca a vírgula. Então, vai dar 1,96. Então, fica 1,96. Coloco menos. 2 de 1,4 dá 2,8. 2,8 vezes ABC. Deixa eu fazer aqui 1,96. Dá 2,8 ABC. Mais ABC ao quadrado fica A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. E aí tá terminado aqui a conta. Aí a gente faz a mesma coisa com esse aqui, só que aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, eu vou fazer o quê? Quadrado do primeiro, então eu pego o primeiro e elevo ao quadrado. Quadrado do primeiro, como é que é mais? Mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, pego o segundo termo, que é b elevado a 3, e elevo ao quadrado. Então, quando eu falo assim, quadrado do primeiro termo, você tem que olhar que é o primeiro termo. A elevado a 3, então tem que repeti-lo. Tem mais de um elemento, coloca parênteses. Mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, aqui eu vou repetir A. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes A elevado a 3 vezes B elevado a 3. 2A elevado a 3, B elevado a 3. Mais B, 3 vezes 2, 6. Pronto, terminou aqui a questão. Ok? Vamos ver agora essa outra parte. Quadrado da soma de dois termos. Primeiro termo, x elevado a 4. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro termo. Então, você tem que memorizar essa formulazinha.
mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, esse quadrado eu vou colocar entre parênteses. Então, o quadrado do segundo termo. Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, tá tudo aqui. Eu vejo que aparece 3, 2 e o 2 está aqui. Ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É aqui, ó. Então, aqui eu vou resolver. Então, aqui eu tenho uma potência de potência, é só multiplicar. 4 vezes 2, 8. Aqui, 2 vezes 5, 10. E agora eu tenho x elevado a 4 vezes y elevado a 3. Então, vai ficar x elevado a 4, y elevado a 3. É só repetir. 5 ao quadrado dá 5 vezes 5 dá 25. Y elevado a 3 elevado a 2, pega 3 vezes 2, 6. Pronto, terminou aqui a questão. Aqui eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, aqui já é um pouco diferente desse, porque esse aqui, ele aparece todos iguais, de mais, certo? E esse aqui tem um de mais e um de menos. Ele aparece aqui, todos de mais ou ao quadrado. E esse aqui não tem como aparecer ao quadrado. Então, é um produto da soma pela diferença de dois termos. Por que, professor, não pode aparecer ao quadrado? Porque é um de mais e um de menos. E ao quadrado é quando é totalmente igual. Se tiver uma diferença, já não tem como fazer o quadrado. Então, como é que resolve esse quadrado do primeiro termo? Que é o primeiro termo? BC. Então, a gente coloca o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Que é o segundo termo? 1 sobre 2 ao quadrado. Que é o segundo termo? 2. 1 sobre 2 ao quadrado. Então, o quadrado do segundo termo. Então, aqui, vamos resolver. B elevado a 2 dá B elevado a 2. C elevado a 2 dá C elevado a 2. 1 ao quadrado é 1, que é 1 vezes 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. E o A resolve 2 vezes 2, 4. Pronto, resolvida aqui a questão.